Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. É isso aí. Domingo tem Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians. Lógico que é favorito. O Flamengo é favorito? Você tá sendo irônico. Não tô falando a verdade. Todos aqui falam. Em todos os canais falam que o Flamengo é favorito, que o Palmeiras é favorito, eu também acho. Não vou ser eu contra. Agora, jogo é jogo. Joga que nem jogou contra o Goiás, da maneira que jogou, contra o Atlético Paraná, contra o Corinthians. Joga. Não joga. Vai lá com o volante, só põe lá. Eu acho assim. Você acha que se Jesus colocar um volante só contra o Corinthians, o que acontece? Ele tem muito mais chance de perder. Contra o Atlético Paraná, idem. É óbvio, pô. Com todo respeito ao Goiás, mas o Goiás tomou 3 gols e erro individual. Vai jogar lá com o volante. Não, mas ele não entendeu nada da proposta do Jorge Jesus. Porque a proposta do Jorge Jesus, ele não vai jogar com o volante. Não vai mesmo. Claro, como ele não jogou contra o Atlético. Mas quando ele joga contra o Goiás em casa, ele joga com o volante. E quando o Corinthians joga contra o CSA em casa, ele joga com 2 volantes. E por que ele não pode jogar? Entendeu? Gente, é isso que ele está dizendo. Você não precisa jogar com a mesma formação o tempo inteiro. Peraí. Você fica engessado com a mesma formação o tempo inteiro. Há adversários, e o que a gente estava elogiando ontem aqui, o Jesus e o São Paulo? Eles estudam os adversários. Nesse jogo, eu não preciso. Muito provavelmente contra o Corinthians na Arena, talvez ele entre com 2 volantes. Ou talvez não, porque o Corinthians time fica atrás. Isso. Ou talvez ele fique e faça um gol e coloque o volante em campo. Isso é estratégia. Isso chama-se estratégia. Estratégia. E na minha opinião aqui, o Flamengo não é favorito contra o Corinthians. É um jogo muito igual. Então, por favor, não diga que foi a imprensa inteira que falou. Porque eu não tô falando isso aí, não. É o que eu tô falando. Ele pode não ter o Arão no domingo, que é um cara de mais ofensividade em relação... Peraí, abre. Coral. Pode ter o Arão, vai. Não, Arão, ele pode... 1, 2 e já. Arão é mais de... O Arão é mais... O Jorge Jesus explicou... O Arão é mais... O Arão é um cara que ele é mais propenso a atacar. Então, para não ter um time muito ofensivo em relação ao Corinthians, ele pode ter o Cuejar no domingo. E jogar com o Diego, jogar com a Arrascaeta, jogar com o Vitinho, com o Everton Ribeiro, Bruno Henrique e sufocar o Corinthians. Então, eu acho que é uma leitura completamente arcaica de futebol. Arcaica. Aliás, as declarações do André são arcaicas, são declarações de dodói, são declarações de uma pessoa que, aliás, se eu fosse torcedor do Corinthians, eu ficaria preocupado. Que ele só fala dos outros e não fala e não explica do Corinthians. Mas peraí, as declarações do André, assim, elas repercutem muito, cara. O pessoal até pode discordar, não gostar do Andrés, achar um péssimo dirigente, um cara que durante algum tempo foi político e presidente do clube. Isso aí também concordo, não deveria ter ocorrido. Mas ninguém pode falar que não são boas entrevistas, porque tudo que o Andrés fala cai como uma bomba. A entrevista é boa pela polêmica. O que ele fala, eu não concordo com nada. Mas com relação, por exemplo, essa análise que ele fez aí, ele joga sempre o favoritismo pro adversário. O Corinthians vai enfrentar o Palmeiras e fala, o Palmeiras é o campeão. Mano, o Palmeiras é o time a ser batido. Ele fala assim, o Palmeiras, joga toda a responsabilidade. Quando ele fala, o Palmeiras, o Flamengo é favorito, é a opinião dele, você tem que respeitar e acabou. Ele tem todo o direito de opinar. Quando ele pega e diz o Flamengo é favorito, porque a imprensa inteira diz que o Flamengo é favorito, isso não é verdade. Isso é mentira. Claro. Isso é mentira. Porque a imprensa inteira não diz isso. Se esse jogo fosse no Maracanã, eu diria, o Flamengo é favorito contra o Corinthians. Esse jogo em Itaquera é igual. Mas, por exemplo, o Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil... Ele não precisa usar a imprensa pra dar a opinião dele. Ele tem a opinião dele, acabou, ele tem personalidade pra isso. Mas na Copa do Brasil, ele precisa o Flamengo foi melhor que o Corinthians na Arena. Pra fazer isso, como é que é? Na Copa do Brasil, o Flamengo foi melhor que o Corinthians na Arena. Sim, ele engoliu o Corinthians lá. Mano, assim como o Corinthians no Maracanã foi melhor. Você concorda comigo quando você joga em casa, você joga melhor? Claro. Então... A tendência é essa. A tendência é essa. É o favoritismo. Sim. O favoritismo nesse jogo de domingo não existe. E se o Flamengo entrar com o time reserva, o Corinthians passa a ser favorito. Posso fazer uma defesa do André Sanches? Eu me sinto muito à vontade, porque eu malhei muito, especialmente naquela época que ele era deputado também. Que eu acho que ele não tinha realmente... eram incompatíveis os cargos, né? Deputado e presidente. Já foi, não é mais. A defesa que eu vou fazer dele é a seguinte, senhor Mani, ele não está fazendo uma análise profunda deste jogo. Ele está dizendo o que a imprensa diz em geral,
que Corinthians que Flamengo e Palmeiras são os melhores times do Brasil. Isso todo mundo fala. Isso é verdade. É verdade. Isso não significa que eles vão jogar e ganhar. Isso que eu tô falando. Eu não acho que ele está fazendo uma análise muito profunda deste jogo. Não, ele foi perguntado sobre o jogo. Eu sei, mas ele está falando uma coisa meio genérica. Não. O Palmeiras e o Flamengo vão ser favoritos sempre contra o Corinthians. Não, mas tá errado. Tá errado. Porque quando joga na arena do Corinthians, esse jogo fica igual. Porque o Corinthians, na sua arena, com a torcida que ele tem, ele se torna um time muito forte. Muito forte. Então como é que eu vou chegar e vou dizer que o Flamengo é favorito contra o Corinthians na arena? Não é. Agora, se esse jogo é no Maracanã, com 60 mil flamenguistas, como tinha domingo, no Maracanã, por exemplo, o Flamengo é favorito. Agora lá não é. Lá o jogo é igual. E se o Flamengo jogar sem 4 jogadores titulares importantes, o Corinthians passa a ser favorito. Sim. Porque se ele tirar o Rafinha para colocar o Rodinei, ok, não vai mudar muito. Muda. Se ele tirar o Diego Alves e coloca o César, não muda. Se ele tira quem? Aí não muda. Não muda. Aí não muda muito. Se ele tira o René e coloca o Trauco. O Trauco e coloca o René. Se ele colocar, vai. Se ele coloca o Hugo Moura no lugar do Everton Ribeiro. Diego e coloca... Gente, não muda nada. Agora, se ele tirar o Arrascaeta, o Diego, o Bruno Henrique, o Gabriel e o Everton Ribeiro, o Corinthians passa a ser favorito, gente. Passa. Só um idiota não vê isso. O Mano não te É isso. Eu não. Eu acredito que o jogo é muito parelho, independente de qualquer coisa. O time B do Flamengo, mesmo que não... Perfeito. É o que eu falei, o jogo é parelho. Então, eu concordo, mas, Sormani, o time B do Flamengo, eu acho que mesmo que você talvez perca um pouco de qualidade, mas diante do que o Jorge Jesus tem pedido, cara, é um time que vai se doar ao máximo, cara. Por exemplo, o São Paulo, quando jogou contra o Flamengo no Morumbi, e o Flamengo com aquele time B, uma série de garotos, o Lincoln fez o gol. Flamengo. Já teve uma outra postura, e não era o Jorge Jesus o treinador. Imagina hoje que o cara, pra jogar no Flamengo, ele vai ter que matar um leão. Tanto que o próprio Cuéllar, que era queridinho da torcida, rodou no último domingo e fez biquinho. O Ilharão que jogou. Para esse jogo contra o Corinthians, acredito que os dois devam jogar. Eu não acho que o Flamengo virá aberto para jogar contra o Corinthians na arena. Mas hoje, o cara que está no banco do Flamengo, ele sabe que se ele não matar um leão por dia, ele não vai participar do time B, ele vai cair pro C. E o Flamengo é um time hoje que tem um elenco vasto. O Flamengo não tem um time B, mano. Tem, Sormani. Completo não tem. Não, completo não, mas não tem. Como é que ninguém ele tira 11, B Sormani. completo? Mas é que tá, o próprio Jorge Jesus, ele falou, eu nunca vou tirar 11 do meu time para colocar 11 novos. Sim, ele vai fazer, ele vai usar um rodízio de 3, 4 ou 5 jogadores. Ele não tem, quem tem 2 times é o Palmeiras. Mas mesmo que tivesse, ele falou que na ótica dele ele não substitui assim. Ele falou que quando ele vai fazer um rodízio dos jogadores, ele muda aí 3, 4 ou 5 peças. Exatamente. Ele falou que não muda 11. O Pedro Novaes falou, avisa esse pipinho aí, que dos últimos 7 jogos entre Flamengo e Corinthians, o Flamengo venceu 5, perdeu 1 e empatou 1. Mas me avisa por quê? Porque você falou que não tinha favorito, que o papaboy... Não, eu não falei que não tinha favorito. Eu não falei isso. Quem tá falando de favoritismo aqui é o Mano e o Sormani. Eu só tô dizendo o seguinte, que... Não, mas eu acho que é um jogo parelho. Claro que é parelho, claro que é. Lógico que sim. Sempre foi parelho. E vou falar um negócio pra você. Sempre foi parelho. É Flamengo e Corinthians. O ano passado o Flamengo... Você falou um negócio aqui que na hora, eu vou te ser sincero, eu tava prestando atenção aqui, também você falou errado. O quê? Porque aqui eu tô concordando com o Betinho. Se tirar Rafinha e pôr Rodinei não muda nada? Não, muda. Eu falei que muda. Beija, por exemplo, muda. Você falou... Falei. Muda pra caramba. Não muda pra caramba. Só ele não tá adaptado aí. Muda pouco. Não muda a ponto de você perder um jogo. Se você tirar o Gabriel e o Bruno Henrique e não puder jogar com esses dois, aí muda. Sormani, muda. Agora vai tirar o Rafinha pelo Rodinei? Não muda muita coisa. Muda. Deixa eu só terminar, pô. Mas muda, pô. Então vai, fala. Mas muda, pô. Mas você tá falando meia hora aí, pô. Mas foi feita uma pergunta pra mim. Ué, pra mim também foi feita e ninguém deixou falar. A pergunta foi feita pra ele. Então é o seguinte, eu tava até pensando, outro dia até comentei aqui, um rapaz mandou pra mim uma mensagem dizendo que o time do Santos não é inferior ao time do Corinthians. Não é. Então eu fiquei pensando nisso. Tem 3 jogadores no Corinthians? 3. Que eu colocaria no time do Santos hoje. O Cássio, o Júnior Urso e o Wagner Lopes. Mais ninguém. O Fagner não?
Nem o Fagner. O Gil, não? Nem o Gil. Ah, discordo. Gente, é isso que você precisa entender. Eu não estou comparando os jogadores. Ué, mas a partir do eu momento estou que você falando da se espelha um necessidade. time com o outro. Da necessidade. O Santos não precisa do Fagner. O Santos não precisa do Gil. Mas peraí, o Fagner é mais jogador que o Vitor Ferraz? O Fagner é mais jogador que o Vitor Ferraz? Pelo que o Santos joga, pela proposta do Jorge Sampaoli, o Vitor Ferraz cumpre e muito bem tudo que ele pede. Então não precisa. Agora, ele precisaria do goleiro do nível do Cássio. Pô, com o Cássio lá fica mais seguro. Ou talvez não, porque ele veja no Ederson mais qualidades do que o Cássio com a bola nos pés. É isso que ele procura mais do que... Mas quando ele compara o time... Agora, o Wagner Love, lá na frente, é muito melhor que qualquer atacante do Santos. Esse precisa. Mas quando ele compara o time, não, peraí, é em cima da discussão dele. Mas ele vai falar, mas não dá pra voltar depois no assunto, mas o Pipo tá falando do Rodinei, peraí. Mas ele vai acrescentar a respeito do Rodinei depois. Não dá largada. O Rodinei com o Rafinha. Não dá largada. Não dá largada. O Fagner com o Vitor Ferraz, o Fagner é muito mais completo. Se o São Paulo pegar um lateral com o Fagner, ele vai. Rodinei e Rafinha não dá nem pra discutir. Bom, agora, mano. Vai, mano. Então, não dá. Quando o cara fala a respeito de elenco... Mas o meu argumento é esse, não há nem a discussão, não dá nem pra começar a discutir o nível. Não tem que ficar discutindo em cima de opiniões. Ele acha que muda muito, o Sormani acha que não muda muito. Acabou. Um não vai convencer o outro da opinião ali. Porque